Iniciamos então o nosso livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 23, Expiação e Reparação. Nós terminamos no nosso encontro passado algumas reflexões importantes, que nós acompanhamos de Filomeno, juntamente com o irmão Felinto também, falando sobre as dificuldades de compreensão sobre a realidade espiritual, as atitudes, as ações que nós praticamos, inconscientes das consequências que isso traz para a vida de cada um de nós como espíritos imortais que somos. Depois então dessas reflexões, o Filomeno iniciava então as observações agora no trabalho na Casa de Caridade. Então ele dizia assim para nós: naquele momento a movimentação já se fazia grande no recinto. Isso aqui é o trechinho do capítulo final que nós vimos ontem. Era o dia das consultas e pessoas de várias procedências chegavam ansiosas, mantendo-se expectantes, conduzindo suas penas e torpezas, suas necessidades reais e imaginárias, que apresentariam à abnegada instrutora espiritual. Quando Antenor chegou, pude perceber-lhe pela primeira vez a preocupação estampada na face, sem revolta ou enfado. Renunciando às chamadas comodidades da vida, apesar da sua profissão cansativa e mal remunerada, estava sempre jovial e disposto ao serviço. Percebendo-me a muda interrogação, o gentil Felinto mais uma vez acudiu-me esclarecendo. O devotado médium, sem qualquer regime de exceção, experimenta apuro financeiro, acrescido da enfermidade da esposa, que ficou febril no lar, enquanto ele veio para o socorro aos semelhantes. Mediunidade sem sacrifício, ministério do bem sem renúncia, são adornos da vaidade ou atividade desportiva na área da fé espírita. Como a maioria dos médiuns ainda prefere a bajulação dos distraídos e se permitem a competição pelos destaques entre os iludidos, vemos os companheiros dedicados padecendo sobrecargas pesadas que, inobstantes, promove-os espiritualmente a cometimentos felizes no futuro. A mediunidade, conforme sabemos, exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante, isto é, vida íntima, ativa e bem direcionada, ao lado do conhecimento do seu mecanismo e estrutura, de modo a tornar-se faculdade superior e para a vida. Quem, portanto, se candidate ao seu ministério, disponha-se adredemente ao sacrifício e aos silêncios homéricos ante os acusadores gratuitos e adversários espontâneos que, além dos inimigos do bem, são os invejosos, os competidores malogrados e os censuradores habituais. O tempo que seria gasto na defesa deverá ser aplicado na perseverança do trabalho e na autoiluminação, compreendendo e desculpando seus opositores, sabendo que tal lhe acontece porque, além de ser devedor, necessita desses estímulos, sem os quais talvez parasse a meio do caminho. O caro Antenor não mede sacrifícios para servir. Confia, e graças a seu espírito de doação, não permanece esquecido. Hoje mesmo a mentora deixará prescrição de produto caseiro para a esposa doente, com que se refará, inspirando alguém que lhe trará trabalho com o qual resolverá a premência financeira. Então aqui nesse trecho tem algo significativo aqui no início dessas reflexões, quando o irmão Felinto então comenta sobre o Antenor, o devotado médio sem qualquer regime de exceção. E essa expressão era bastante significativa, porque lembra Divaldo, lembra Chico, lembra outros grandes médiuns e médiuns também anônimos, mas que fazem o seu trabalho sincero. São espíritos encarnados vivendo as suas experiências agora dentro do campo da ação da caridade, no trabalho mediúnico, assim como outros também que não mediúnicos, mas fazem os trabalhos dentro do movimento ou dentro de qualquer proposta filosófica
que enobreça o espírito, não tem regime de exceção. Quer dizer, você não é privilegiado pelo fato de ser médium, você não é privilegiado pelo fato de ser um dirigente, você não é privilegiado pelo fato de fazer a caridade. Você simplesmente cumpre aquilo que se encontra dentro do seu programa evolutivo. Então esse regime de exceção é bastante significativo. Bom dia, embaixador, bom dia, abstêmio. Seguindo aqui conosco então, no final, vimos o médium adentrar-se na singela câmara de atendimento e o acompanhamos. Sinceramente comovido, ele estava para ajudar, mesmo necessitando de auxílio, para consolar, apesar de estar chorando interiormente. Quantos indivíduos que por motivos fúteis deixam de cumprir os deveres assumidos? No campo da mediunidade espírita, quantos trabalhadores que se omitem, que desertam ou que faltam ao dever sob protestos irrelevantes? E não são poucos os adeptos que desanimam antes dos resultados mediúnicos, que lhes parecem tardar, sem que o esforço contínuo lhes assinale o espírito de serviço ou a dedicação lhes caracterize a atividade. Mergulhando na prece, o médium, com palavras singelas, não articuladas, exorou o socorro divino para a esposa, os consulentes e para si mesmo. Uma onda de piedade fraternal dominava-o, enquanto considerava os necessitados que aguardavam a palavra e o auxílio da irmã emerenciana, buscando ele esquecer-se das próprias preocupações, a fim de melhor tornar-se instrumento para o trabalho. As lágrimas lhe chegaram espontâneas, do sentimento aos olhos, coroando-lhe a honestidade da rogativa, que de pronto foi atendida, porquanto a dedicada irmã Anita, acompanhada pela mentora, adentrou-se no recinto e, após saudar-nos, ambos aplicaram-lhe energias de reconforto moral e ânimo renovado. A primeira foi encaminhada ao lar para assistir à enferma, enquanto a benfeitora, controlando-lhe a faculdade, dispôs-se à psicofonia socorrista. No salão contíguo, iniciava-se o ritual, mas o Ministério de Amor e Caridade abria-se em favor dos infelizes, diminuindo os quadros das psicopatologias e as estatísticas da delinquência e do suicídio. O amor que cobre a multidão de pecados continuava ali a derramar luz sobre a noite densa das almas. Então foi esse o trecho que nós vimos, no final do capítulo passado, importante a gente lembrar, exatamente porque aqui ele começava a abrir uma nova visão, uma nova ideia a respeito de Antenor, do trabalho mediúnico que ele fazia, e também ali do regime de exceção, do qual ele não tinha privilégios. Então ele era um encarnado com as suas necessidades e o trabalho que era proposto. E aqui agora, então, capítulo 23, a gente observava o início dos trabalhos naquela instituição e vamos aqui acompanhando quem eram aqueles consulentes e como o trabalho então se desenrolava. Dentre os problemas que mais atormentavam os consulentes da irmã emerenciana, os que se faziam de maior urgência eram os que se referiam à saúde, às finanças e à afetividade. Então aqui 3 tópicos que nós, que trabalhamos nessa área do atendimento fraterno, percebemos com bastante frequência. Solicitações relacionadas à questão da saúde, finanças e afetividade. Então, aqui é um padrão. Naquela época era um padrão e aqui também continua sendo um padrão na nossa atualidade. Era muito expressivo o número de clientes aspirando a soluções que lhes facultassem realização sexual com disfarce de amor, paixões descabidas acondicionadas nas justificativas das necessidades, dispondo-se a quaisquer atitudes que os levassem a lograr esses desejos. Pouco lhes importavam as consequências futuras, os danos causados àqueles que lhes pareciam impedimento, os prejuízos às famílias e compromissos que dificultavam os seus interesses mesquinhos. Propunham-se a ajudar, a remunerar, a alimentar as entidades perversas, desde que recebessem em volta
a realização por que anelavam. Né? Então aqui é bem típico, né, bem típicas as solicitações que chegavam, né, visando ali puramente as ilusões, as tendências inferiores, o próprio egoísmo, né, mesmo que isso prejudicasse alguém, essas solicitações chegassem, né, e nesse tipo de dentro dessa filosofia existe esse tipo de intercâmbio com o plano espiritual, ainda presos a esses interesses egoístas. Né? Não no caso do centro espírita, que tem a doutrina espírita como princípio fundamental, nós já costumamos ver que existe algo mais rigoroso nesse sentido. Né? Mas nessas instituições, aqueles que frequentam ainda a veem dessa forma, embora as orientações sejam sempre nobres para mostrar exatamente ali que o trabalho deve ser conquistado no bem. Mas muitas pessoas ainda trazem essa ideia de fazerem ali, né, essas atividades, essas práticas, visando o interesse pessoal. E, infelizmente, nós temos ali, em quaisquer instituições, aqueles que ainda fazem, né, essa proposta de barganha. Você oferece tal coisa e, em troca, nós satisfazemos aquilo que você deseja. Né? Então é bem típico isso. A mentora sábia ouvia-os com paciência, identificando-lhes o primitivismo, as enfermidades emocionais e morais que os estiolavam, esclarecendo uns e outros ao tempo em que os encaminhava à prática do bem, à reconsideração das atitudes, à mudança de pensamento. Alguns insatisfeitos não mais retornavam. Imediatistas desejavam o prazer de agora, não lhes interessando o amanhã. Outros, no entanto, aquietavam-se ou compreendiam o erro em que se encontravam ante a doce energia e os elevados conceitos recebidos. Renovavam-se, passando a participar das atividades da casa enquanto lhes durava a problemática e abandonando-as até a irrupção de novas aflições que os traziam de volta submissos e humildes com protestos de devotamento a serviço e ao serviço e a iluminação íntima. Ficavam, porém, alguns que se sentiam edificados, dando rumo equilibrado às existências e dedicando-se ao auxílio fraterno. Aqui a gente vê bastante isso também dentro da própria doutrina, né? Aqueles que chegam diante da aflição, participam das atividades, se propõem ao trabalho. No momento em que a vida entra num nível mais equilibrado, eles acabam abandonando. E depois, quando voltam a sofrer, reaparecem ali acreditando que essa prática, essa troca, né, eu ofereço a minha mão de obra, a minha disposição, e em troca me oferecem a assistência de que eu preciso. Né? Então, isso é muito comum acontecer. Aqueles que padeciam de necessidades financeiras, desemprego, fome, imploravam soluções rápidas, mediante trabalhos que lhes removessem a sorte madrasta, ou as feitiçarias de que se faziam vítimas, ou de fatores outros que afirmavam prejudicá-los. Referiam-se poucos à própria indolência, ao desinteresse pelo trabalho do qual foram despedidos, mas que a orientadora recordava por meio de admoestações claras e oportunas. Então ali aquela puxadinha de orelha que a irmã emerenciana oferecia ali para alguns deles, né, para despertarem, para perceberem ali a necessidade de mudança de atitude, de nova disposição para recomeçar aquilo que eventualmente tinha sido perdido, né? Então, e muitos desses, né, como a gente viu anteriormente, depois dessa puxada de orelha, acaba não voltando mais, porque achavam que seria fácil, né? Eu te ofereci isso, você me dá aquilo. Como não aconteceu dentro do planejado, então ele busca um novo caminho, simplesmente ali saído desiludido daquilo que o trouxe, né? Os realmente aflitos sob as injunções reparadoras recebiam conforto, aclaramento da circunstância sob a luz da reencarnação, que passaria a indicar-lhes rumo de segurança para remover-lhe as causas e superar-lhe os efeitos. Assim sucediam-se as pessoas, conduzindo suas penas e injunções evolutivas que o processo reencarnacionista impunha. A caridade moral, espiritual
Imaterial não era ali apenas um conceito filosófico religioso de Adorno, mas sim uma ação libertadora para quem pedia, quanto para aqueles que a repartiam. Desse modo, repetia-se o clima das consultas, mais ou menos já conhecidas, quando defrontei, quase ao encerramento do labor, com o jovem Lício, que apresentava excelente disposição física, decorrente, é certo, do estado psíquico. Interessei-me de forma edificante em conhecer-lhe as conquistas, passando a anotar o diálogo que se estabeleceu entre ele e a benfeitora. Então a gente lembra do Lício, né? Aquele jovem, né, que vivia aquela experiência de abuso sexual, os conflitos da sexualidade, né, mas que agora seguia por um rumo diferente, depois da assistência que foi prestada, especialmente esclarecendo tanto ele próprio quanto o tio, através do desdobramento, sobre a realidade que eles viviam, do passado que eles tinham experimentado, né, daquele romance conflituoso, aquele triângulo amoroso, daqueles abusos que aconteceram anteriormente, e também da própria presença daqueles espíritos que foram lesados e que ali, um deles, né, no caso, tinha se tornado um obsessor. Tinha sido, então, afastado e encaminhado ali para novas novas assistências, né? E aí então tudo se organizava na vida de Lício. E ele então conversa com a irmã emerenciana. Sou outra pessoa, acentuou após a saudação carinhosa. Não quero dizer que me desapareceram os estados de alma anteriores, mas aclarar a respeito das minhas novas disposições e das forças que tenho aurido nos passes que recebo, assim como nas orações, nas meditações e leituras a que me tenho entregue, quanto o tempo me permite. Além de desejar agradecer, venho solicitar orientação a respeito de como e do que fazer a fim de preservar o estado atual que me domina, definindo os rumos da minha existência em relação ao futuro. Aqui é algo também, né, que no caso de Lício aqui ele vai trazer uma questão bastante significativa, que a orientação diz, olha, você deve conter os seus impulsos inferiores, você deve se esclarecer a respeito do seu passado para que o presente você tome atitudes diferentes, mas ele continua sendo aquela pessoa com suas carências, com suas necessidades, e ele vivendo, né, a homoafetividade como uma experiência íntima nesse campo afetivo, ele tinha ali, né, a questão, será que eu devo, será que eu não devo continuar? Será que é errado, será que é certo? Então nós vemos muito isso, né, nas orientações que nós passamos, né, as pessoas que procuram orientação espírita, naquela questão, é certo ou errado, eu devo ou não devo? Né? Então aqui no caso que ele coloca exatamente isso, né? Então o que ele deseja é solicitar orientação a respeito de como e do que fazer a fim de preservar o atual estado que me domina, definindo os rumos da minha existência em relação ao futuro. A irmã emerenciana, no gesto que lhe era habitual, dando uma ênfase coloquial e afetiva ao diálogo, ergueu o médium e aproximou-o do médium, respondendo com carinho e a serenidade que lhe caracterizavam o espírito. O seu processo de ajustamento à vida realiza-se com a segurança que é de desejar. Não será um esforço de breve duração, antes, um empreendimento expiatório e reparador de largo porte, que lhe concederá a libertação, passo inicial para a sua felicidade. A expiação dos delitos vem se dando mediante as suas cotas de suor e de dor íntima. Solidão é reajustamento das engrenagens do sentimento, lubrificante fino sobre as peças da emoção que o abuso enferrujou. O tempo e a constância do esforço resolvem a questão, que perde o valor deprimente de que se reveste no começo para facultar júbilo e paz interior pelos logros conseguidos. Agora é indispensável pensar em reparação. Socorrer os que foram prejudicados, soerguê-los do abismo em que se demoram,
por culpa de quem agiu erradamente em relação a eles, é parte importante do programa de renovação pessoal do candidato à reparação moral. O nosso irmão Fagundes Ribas, que era o espírito, né? Enfermo pelo ódio, aquele espírito obsessor, enfermo pelo ódio, deve ser ajudado pelo amor, de modo a reencetar a marcha com melhores disposições espirituais. Que fazer então, abençoada mensageira? Indagou o interessado. Nas ocorrências do porte que afligem o filho querido, quase sempre encontramos a presença de embrionária faculdade mediúnica, que serve de instrumento para o desforço das vítimas, como sucede, aliás, em quase todos os episódios obsessivos e que podemos educar, canalizando as possibilidades para a reparação, para o bem. Quer a irmã dizer, então, que sou médium? Sim, afirmo-lhe a presença da mediunidade numa fase própria para ser educada para o serviço do bem e do seu próprio crescimento espiritual. O bem que se faz sempre diminui o mal que se fez, conforme a contabilidade do amor. Serão, porém, indispensáveis os valores que devem ser adquiridos com empenho, de modo a facultar-lhe a sintonia correta com os bons espíritos que o deverão conduzir. Assim, o nosso irmão Fagundes, quanto outros mais sofredores e doentes da alma, virá, por seu intermédio, receber esclarecimentos e conforto, que lhes alterarão a forma de conduzir-se, preparando-os para as tarefas do futuro. É da lei que, onde esteja o devedor, aí se apresentem a dívida e o cobrador. Ora, o nosso irmão defraudado deverá retornar na família na qual se encontram aqueles que, conscientemente ou não, o martirizaram mais de uma vez. A gente lembra, né, que tinha aquele projeto, né, de fazer com que ele reencarnasse dentro do mesmo grupo ali, né, com o tio, né, que inclusive tinha se oferecido, ou melhor, tinha sido orientado, aconselhado a receber esse espírito como filho, né, e no caso aqui do Lício participaria com ele, né, no auxílio a esse espírito reencarnado. É justo que se reencarne no lar do Dr. Nicomedes, que é o tio, né, e venha até você conduzido pelos impositivos da redenção. Não será melhor que ele viaje para a carne, enriquecido de esperança, e pela gratidão modificado na forma de os aceitar e com perspectivas de ventura? Assim, apliquemo-lhes, desde hoje, a terapia preventiva, antes que mais se lhe fixem as matrizes da animosidade, agora em forma de frustração. Então a proposta era que essa comunicação entre o Fagundes, o espírito, e o Ribas, através da mediunidade, começassem a criar laços de amizade, de afeto, de alguma forma, para que quando ele reencarnasse não viesse preso, né, naquela animosidade que foi criada desde a frustração naquela existência anterior. Então já começava desde já essa semeadura, né, desses novos sentimentos. Como é que está o som, pessoal, por gentileza? Beleza, vamos lá. Ok, obrigado. Fez um interregno para facilitar ao jovem maior entendimento, logo prosseguindo. A faculdade mediúnica é, de certo modo, um claustro materno que permite a fecundação de vidas em novos estados psíquicos. Melhor dizendo, o médium é sempre mãe, a receber os filhos do sentimento, que renascem para o entendimento, que o têm entorpecido, que se fecundar pelos espíritos nobres que, por intermédio deles, corporificam ideias, expressam realizações superiores, materializam, curam, ajudam. Não serão os livros psicografados, por exemplo, filhos do médium, submisso e nobre com o amigo que os escreve por seu intermédio,
Dessa forma você se colocará a serviço dessa fecunda maternidade pelo amor, dando sentido e direção correta à sua vida espiritual, sem qualquer prejuízo para a sua vida social, cultural, terrena. Suas energias genésicas encontrarão canalização edificante, plasmando existências que se erguerão para a paz e a felicidade, enquanto você próprio, compensado e tranquilo, seguirá adiante, amando, malgrado a aparente solidão, podendo optar pela edificação de uma família, caso isso lhe aprouver ou não. Enquanto isso ocorra, preencha suas horas com trabalhos proveitosos, queimando os excessos gerados pelo organismo. Receitam-se muito a ginástica, os desportos na terra e com razão. Sem vestígio para essa terapêutica desalienante, compensadora, que desenvolve os músculos, que os relaxa, que acalma a mente, entre nós em face da dor que graça, alucinada, quanta ginástica se poderá fazer? Visitando enfermos, socorrendo necessitados, aplicando passes ou bioenergia, como se modernizou o labor, enfim, a caridade é um esporte da alma pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral e inteireza espiritual. A gente lembra que André Luiz, ele tem uma mensagem, se não me engano, no livro, não é no Sinal Verde, não me recordo, mas ele fala, né, sobre os esportes da alma, e ele traz exatamente esse raciocínio, bem interessante. As horas ociosas são anestésico para a dignidade e brechas morais contra o equilíbrio. Preenchê-las bem é procedimento de sabedoria, gerador de saúde mental. Outrosim, sugiro-lhe cultivar pensamentos edificantes e não usar palavras vãs, pois que essas corrompem o coração, na mente se inicia o processo perturbador, que se manifesta pelas palavras e domina a realidade do ser. A queixa, a lamentação, a autopiedade são lixo mental que deve ser atirado fora, antes que intoxique aquele que o conserva como resíduo danoso. Como é que está o som de novo, pessoal, por favor? Só para explicar aqui. Ok, obrigado. As convenções vulgares, salpicadas de erotismo, de permissividade, produzem clima de promiscuidade emocional com os espíritos perniciosos que se locupletam na vampirização e no comércio ignominioso com aqueles que lhes fazem parceria. O tratamento, portanto, das obsessões torna-se muito difícil, porque muito depende do alienado. Não lhe basta o afastamento do perseguidor que o liberta, mas sim reeducação pessoal, que lhe faculta a autolibertação, esta sem dúvida muito mais difícil. De certo modo acostumado à preguiça mental e à aparente infelicidade, o homem não reage o suficiente para superar a situação, teimando em cultivar as ideias deprimentes a que se afeiçoara. Toda reprovação exige esforço, sacrifício e disciplina da vontade, porquanto é mais agradável ceder, acomodar-se, para logo depois queixar-se. A doutrina de Jesus é toda baseada na revolução do amor, essa força motriz indispensável à vida que dimana de Deus e pulsa na criação. Por que os modernos cristãos não a vivem conforme seria de desejar? Ei-los abraços com o sofrimento, experimentando desequilíbrios e aturdimentos que seriam evitáveis. É a ignorância acerca do amor e a sua má interpretação que dão origem aos males que se desenrolam nas vidas de conduta superficial ou vã. Quando se entenda que o crescimento pessoal e a felicidade somente serão possíveis por meio do amor e do esclarecimento das leis de Deus, modificar-se-ão os quadros das existências humanas,
alterando-se completamente as paisagens sociais do mundo. Portanto, meu filho, eu não conheço outros métodos senão os que lhe acabo de apresentar para a estruturação de uma conduta sadia, propiciadora de uma existência ditosa. Reconheço que entre os conceitos emitidos e a vivência deles medeia um pego, que você vencerá somente com persistência e decisão. Então aqui o que é passado para ele, pela irmã emerenciana, é aquela receita da felicidade, né? Da reforma, da transformação, do crescimento. Da receita para a vivência, ali existe um caminho longo a ser percorrido. Um caminho de esforço, de resignação, de sacrifício, de autodoação. E aí então, somente através da persistência e decisão de fazer que ele consegue então pôr em prática. E para nós, essa receita é a mesma. Somente através de uma boa determinação é que nós conseguimos fazer com que essa receita provoque o efeito desejado, que é exatamente ali o equilíbrio interior para cada um de nós. E lembrando que tudo isso que foi sugerido para ele não o coloca, mais uma vez, usando aquela mesma expressão, num regime de exceção. Ele vai continuar ainda dentro da sua programação, experimentando ali situações que fizeram parte da sua própria história. Mas ele terá, nesse caso, o equilíbrio, a força suficiente para poder enfrentar essas experiências. Então, quer dizer, é aquela máxima que nós conhecemos, né? A oração pode não modificar a experiência que você vivencia, mas ela te modifica diante da experiência. E nesse caso aqui, todo esse trabalho que foi sugerido, também é a mesma coisa, não vai tirá-lo, né, do caminho que ele precisa percorrer, mas vai fazer com que ele percorra esse caminho com muito mais equilíbrio, com muito mais clareza de raciocínio, exatamente porque os seus valores estarão aos poucos ali sendo desenvolvidos. E continua. E se eu não tiver forças, vindo a tombar em novos equívocos? Interrogou Lício comovido. Recomece 1000 vezes, que se façam necessárias. Inicialmente não pense em termos de insucesso ou queda. Quando agasalhamos receios, partimos para o combate com parte dos equipamentos de luta apresentando falhas. Todavia, se o erro surgir, o delito vencer, retorne o caminho, restaure a decisão e prossiga. Mais uma vez, pessoal, um okzinho aqui na tela para a Dígila. Só para orientá-la novamente. Beleza, obrigado. A estrada percorrida pelo herói tem os sinais do cansaço e das pausas de quem lhe conquistou a distância, assim como a glória do santo aguarda as marcas nos momentos difíceis que este atravessou. Importante, porém, não é a forma como foi atingida a vitória, se em frangalhos ou sem danos. Se em frangalhos ou sem danos, pois que ela em si mesma é que vale por propiciar a conquista almejada. Aqui uma passagem filosófica bem interessante, né? Porque não é a forma como a vitória foi atingida, mas é a vitória em si mesma, né? Então, isso já é parte da conquista do espírito, né? E Gandhi, inclusive, ele trouxe, né, uma expressão que nós parafraseamos, né? Ele trouxe originalmente que não há caminho para a paz, que a paz já é o próprio caminho. Da mesma forma, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho, né? Então, na verdade, aqui está tranquilo. Então, a mesma coisa, né? Não é como você chegou, se você chegou ileso ou se você chegou em frangalhos. O importante é que a vitória foi conquistada, né? O bem começa no primeiro pensamento de amor, tanto quanto a marcha mais larga se inicia no primeiro passo. Comece agora, avance a cada momento. O futuro é de Deus,
que nos espera com paciência e amor. Silenciando, deu por encerrada a entrevista, para a qual não necessitaria adir mais nada, em face da programação correta e salutar como a apresentada. O jovem levantou-se, sensibilizado como estava, e exultante agradeceu com vibrações e propósitos elevados. A força estimuladora que recebera encontrara receptividade nos sentimentos, desejosos de reequilíbrio, e agora dele se irradiava a diáfana. Não lhe identifiquei na psicosfera presenças perturbadoras, como nas vezes anteriores. Então, aqui antes da gente continuar, fica aqui então a recomendação, né, do esporte do espírito, onde nós vamos então fortalecendo a nossa musculatura moral, né, através do trabalho, através do estudo, através da vivência de cada uma dessas experiências de uma forma nobre. Né? Então fica para nós aqui essa grande recomendação. Então, da mesma forma que nós não nos condicionamos fisicamente sem o exercício, que seria muito fácil, né? Tem até ali agora inventaram, né, um medicamento que queima as gorduras fazendo o papel do esforço físico. Então, para manter ali, né, o corpo saudável, né, a redução de peso, basta tomar um comprimido. Então essa seria para nós o elixir da felicidade, né? Você se tornar uma pessoa boa sem precisar exercitar o bem. Basta você tomar ali alguns comprimidos que você vai adquirir paciência, sabedoria e tudo mais, né? Então é a doce ilusão para todos nós. Só que a realidade significa que é importante a vivência de cada um desses ensinamentos. O abnegado Felinto, que me acompanhava as observações e o entusiasmo, comentou: aí está o exemplo de que somos sempre o que melhor nos agrada. Lício é jovem e portador de beleza física, tendo os comedimentos usuais para a perversão, especialmente na área emocional em que se movimenta por exigência reencarnatória. Então, aqui nesse trecho, bom dia, Mazo, nesse trecho mostra exatamente isso. Lício é jovem e portador de beleza física, tendo os comedimentos usuais para a perfeição. Então, aqui no caso, ele fala para nós que a beleza física ela é uma experiência expiatória bastante sacrificante, porque ela seduz, ela envolve, ela traz para nós uma ideia de autorrealização com a bajulação alheia, por exemplo. Né? E, na verdade, aqui ela abre, né, portas para a degradação interior do indivíduo se não souber lidar com isso. Né? Ao querer adquirir a felicidade real, sacrifica o gozo de superfície, negociando a renúncia de hoje pela plenitude de amanhã. Mudando a direção mental, passou a sintonizar em outra diferente faixa vibratória, alterando para melhor o conteúdo das aspirações e, em consequência, interrompendo as comunicações voluptuosas que o atormentavam. O grande problema da conduta humana não é tanto o que se não faz de incorreto, por temor ou falta de oportunidade, mas sim o que se acalenta a fazer e se pratica no campo mental, experimentando e mantendo conúbios emocionais do mais baixo teor, acobertados pela aparência que não deixa transparecer tais ocorrências. Assim, qualquer tentame de educação, dignidade, saúde ou qual seja, observando o bem do homem, deve iniciar-se na esfera psíquica, por meio da sua conscientização e constante vigilância mental, para se não derrapar nos devaneios que são de funestas consequências. A Regina lembrou aqui, né, uma provação como a da riqueza, né? Eu coloco sempre, né, Regina, aquelas 5 causas, né, das quedas humanas, né? Então você coloca a beleza, a riqueza, a fama, o poder e a inteligência.
né? Então o intelecto também acaba sendo uma grande cilada, porque dá ao indivíduo a pretensão de superioridade e, consequentemente, a arrogância, o isolamento, né? Então, todos esses são provas muito difíceis. E quando, então, o indivíduo carrega todos de uma vez, aí, então, as coisas ficam muito mais pesadas, né? Para que ele possa suportar. Então, por isso, né, cada uma das provas vem ali de uma forma mais dosada, né? E feliz daquele que consegue lidar bem com cada uma delas, né? E segue. Nele se instalavam os dispositivos para o êxito a que se dava preferência. Os espíritos diligentes e bondosos passariam a assisti-lo, zelando pelos seus propósitos e emulando o avanço. Essa convivência far-lhe-ia bem, aumentando-lhe as resistências morais e propiciando-lhe diferentes experiências de prazer, sem fastio nem insatisfação, porque de ordem interna, demorado e planificador. O homem velho desmoronava-se, dando lugar ao homem novo da conceituação evangélica. Certamente que iria travar inúmeras batalhas, qual sucede com todos nós. Contudo, não lhe faltariam os recursos para as vitórias que lhe consolidariam as conquistas nas diversas etapas do seu crescimento. Terminadas as consultas, a amorosa amiga espiritual procedeu ao encerramento da atividade da noite, conservando o júbilo decorrente das conquistas a que Lício se propunha em relação ao futuro. A ovelha tresmalhada, em perigo, deixava-se docemente conduzir de volta ao rebanho. Comprometi-me intimamente a acompanhar Lício, o seu progresso, nos constantes desafios, envolvendo-o em orações e visitando-o quando me permitissem as ocasiões. Hoje, transcorridos vários anos, constato que lhe não têm sido fáceis os testemunhos. No entanto, ele persevera, fiel, jovial, atendendo aos deveres a que se impôs, servindo e amando sob o beneplácito da veneranda irmã emerenciana, que passou a ser-lhe mãe espiritual abnegada. O antigo adversário, Fagundes Ribas, retornou ao corpo, no lar do tio, que lhe devota ignota antipatia, olha só, enquanto Lício se lhe tem revelado afetuoso companheiro, apesar da distância que medeia entre as duas residências, porque o tio mora no interior, né? Por meio de correspondência constante com o Dr. Nicomedes, tem logrado interessá-lo na investigação e estudo sobre a vida pós-mortem, sugerindo-lhe a análise dos livros espíritas, nos quais pode encontrar as respostas de que necessita para a realização pessoal, que o dinheiro ou a projeção social não podem dar. Por sua vez, em face dos vários convites à meditação que a dor lhe tem trazido, o tio se iniciou no exame na busca da fé racional, única portadora de resistência para a negação materialista e as dúvidas sistemáticas a que os homens se escravizam. O amor, na sua feição legítima, vem logrando reunir na mesma identidade fraternal aqueles espíritos endividados em si, proporcionando-lhes a renovação que faculta as aspirações felizes, compatíveis com os anseios de todos que todos agasalhamos na alma. Então aqui, finalizando, né, esse capítulo, né, finalizamos até um pouco mais cedo, aqui tem um trecho, né, que Filomeno coloca: hoje, transcorridos vários anos, constato que não lhe têm sido fáceis os testemunhos, né? E aqui também, né, o próprio Fagundes já se encontra reencarnado. Então aqui, né, já transcorre aqui um tempo, né, do momento em que o livro foi psicografado até o momento da experiência que o próprio Filomeno acabou trazendo para nós aqui, né, que acabou vivenciando. Então aqui ele vai falando, né, especificamente aqui sobre, primeiro, das consultas que chegam lá no centro, né, dos desejos imediatistas, né, porque de um modo geral nós olhamos para o mundo hoje e nós vemos, né, essa doutrina da prosperidade.
né, que geralmente nós encontramos em várias instituições religiosas, dizendo que a sua vida vai melhorar se você se tornar adepto daquela filosofia. E essa vida melhorar, geralmente, são apresentados ali elementos do mundo material, né? O trabalho que você deseja, o casamento que você almejava, o sucesso financeiro que todos nós, de um modo geral, desejamos, né? Por uma questão de conforto e até mesmo pela desfruta de prazeres, né? Então, todos nós queremos isso. E as religiões trazem exatamente isso. Será através da relação com Deus, será através da sua elevação espiritual que esses benefícios serão oferecidos. O que faz com que todos nós, principalmente vivendo num país como o nosso, tenhamos essa expectativa, né, de ter uma vida melhor, sem sacrifício, sem dificuldades. Para isso, então, eu me envolvo com aquela filosofia, com a expectativa de receber de volta esse sucesso material que o mundo pode me oferecer, ou um sucesso afetivo. E isso é uma proposta bastante atrativa. E a grande maioria das pessoas que acaba se interessando e se aproximando por essas filosofias vão com essa expectativa. E sem terem consciência de que a grande conquista do espírito, além, claro, do próprio equilíbrio e conforto que o mundo material poderia nos oferecer, mas o ponto principal é a educação do espírito para o nosso próprio crescimento. Porque muitos preferem ter uma vida material bem equilibrada, mantendo o seu caráter, a sua personalidade, os seus valores no mesmo patamar, apenas pelo prazer de desfrutar daquele conforto, daquele luxo que foi proposto. E nós encontramos, de um modo geral, nas religiões tradicionais, que acabam também, né, acabam também sendo trazidos para as filosofias e religiões, como é o caso do Espiritismo, né, dependendo ali da forma como ele é visto, mas que traz nessa relação com o mundo espiritual essa expectativa de que os espíritos podem suprir as nossas necessidades. Então eu peço para que isso aconteça, eu peço para receber alguma coisa de volta, eu faço pactos com o plano espiritual para que os meus interesses sejam satisfeitos. Então nós vimos aqui nesse início, e a própria experiência revela isso para todos nós, de vermos ali quais são as motivações, quais são as necessidades das pessoas buscarem a assistência espiritual. E aí, como foi colocado para nós ali no início, né? Pois seria esse escambo com Deus, né? Eu faço uma coisa, em troca eu recebo outra, mas essa troca, ela visa exatamente ali esses benefícios materiais. Então eu faço uma promessa, eu começo a trabalhar, eu faço uma prece, eu faço ali, né, um sacrifício, ou até mesmo uma oferenda dentro desse mesmo campo, em troca de algo que vai me satisfazer materialmente. E aqui então, né, a irmã emerenciana, que era ali a mentora do trabalho, e também era aquela que prestava, né, os esclarecimentos e o auxílio àqueles que procuravam, ela vai então aos poucos trazendo orientações importantes para as pessoas, principalmente na questão da reforma interior, da mudança de conduta, da renovação, né, dos interesses. E nem sempre isso é fácil, porque muitas vezes chegamos com uma mente já pronta e fechada dentro daquele objetivo, que eu venho em busca de auxílio para essa finalidade. E a proposta é, aproveite que você está aqui e comece também a crescer em outros aspectos. E a resposta é, mas eu não tenho essa pretensão. O que me interessa agora é fazer exatamente atingir esse objetivo. E aí então muitos se afastam frustrados, outros ficam enquanto esperam o resultado, e outros ali acabam despertando a consciência para alcançar esses novos objetivos. Então isso infelizmente, é uma característica do nosso mundo. Nós vemos o mundo espiritual, de certa forma acreditamos no mundo espiritual, mas queremos viver o mundo material. Então isso infelizmente é uma realidade do nosso mundo. Regina colocou, não dá para ter dinheiro sem trabalho duro, nem um corpo são sem os devidos cuidados. Então a gente sempre quer o caminho mais fácil, o atalho fica mais interessante,
E é verdade mesmo, embaixador. Essa mesma ideia, né, de que nós fazemos promessas, de que nós temos ali, né, ideias, de que nós temos ali propostas de suposta felicidade, né, que infelizmente acaba ficando apenas da boca para fora. Mas como a gente já comentou, né, existem componentes que proporcionam a todos nós a verdadeira felicidade, componentes que não foram ainda devidamente compreendidos. Basta nós falarmos, por exemplo, sobre a própria felicidade. O que nós entendemos por felicidade? Para a grande maioria de nós, a felicidade é ter a vida confortável, a vida dos sonhos, né, principalmente dentro do campo material. É ter uma relação, um relacionamento dos sonhos. Então, toda a nossa felicidade acaba sendo depositada nesses elementos que dizem respeito ao mundo físico. E quando se fala sobre a felicidade do espírito, para nós aparenta ser algo tão abstrato ou tão distante da nossa realidade que a gente acaba deixando isso para depois. Se isso vier a acontecer, que aconteça depois. O que me importa é a vida que eu tenho agora, né? Sendo que a felicidade é o caminho, não é o destino. Né? Como lembra o Gandhi aqui, que nós comentei com vocês agora há pouco, né? A felicidade não é o caminho, não há caminho para a felicidade, mas a felicidade é o próprio caminho. E essa felicidade ela vai sendo construída no dia a dia, na mudança de ideia, na mudança de conduta, no investimento dos nossos esforços, né, para a conquista daquilo que realmente traz a nossa felicidade. E a gente vai aprendendo o que é realmente essa felicidade através aqui dos ensinamentos que chegam para nós, especialmente daqueles espíritos que já passaram por essa fase que nós estamos vivendo agora. A fase do sacrifício, a fase da dor, a fase da lágrima, né? Então mostram, olha, nós passamos por isso. Porque de nada adianta falar de uma coisa que é apenas teoria, se nós não tivermos a ilustração dessa realidade. E por isso, então, esses vários espíritos vão chegando para nós, falando sobre as suas próprias conquistas, analisando ali os caminhos percorridos por cada um deles. E para nós acaba sendo exatamente isso, né? Nós o vemos ali como sendo uma inspiração para todos nós. Então essa inspiração não é uma inspiração teórica, é uma inspiração prática, dizendo, nós chegamos aqui, vocês também podem chegar. Então o exercício fundamental para fortalecer os nossos valores, né, é essa proposta que a doutrina espírita nos traz, especialmente embasada nos ensinamentos de Jesus. Basta que nós apliquemos isso na nossa vida cotidiana. Então aqui de um modo geral vimos aqui nesse capítulo, né, esses ensinamentos. Analisamos ali Lício também, mostrando ali o caminho que ele ia percorrer, a proposta de renovação, mas sem isentá-lo das responsabilidades daquilo que foi causado anteriormente. Como lembra Joana, né, que a gente sempre comenta aqui no nosso estudo, ela sempre diz para nós que a melhor forma de você aprender sobre o erro é você experimentar o efeito daquilo que você provocou. Então, no caso de Lício, nós vamos encontrar isso. Não basta apenas dizer para ele, você errou no passado, então agora começa a viver de um modo feliz e pode esquecer tudo aquilo. E na verdade não. Na verdade você vai ter que experimentar as consequências daquilo que você fez e ser perseverante nesse novo caminho. Então isso estamos experimentando hoje. Experiências dolorosas, experiências provocativas, é resultado daquilo que nós mesmos provocamos no passado. E agora nós temos a chance de, além de viver tudo isso, termos oportunidade de ter uma visão diferenciada, de escolhermos caminhos diferentes, ações diferentes, embora as experiências estejam ali. É um conflito familiar, é uma dificuldade financeira, é uma limitação de saúde, é uma dor moral que muitas vezes nos afeta, né? Mas, de um modo geral, são experiências que são resultados. Não são simplesmente experiências que foram encontradas. Elas são resultados e sabendo que elas tiveram uma origem e que através do nosso trabalho elas podem ser modificadas, trazendo um destino diferente, é o que vai fazer o grande efeito para nós e é isso que a doutrina nos propõe. Então escolhermos viver de um modo diferente, fortalecidos nessa convicção. Já não é mais apenas uma crença, porque crença é o que eu acredito. E eu posso acreditar em diversas coisas. Quando eu tenho convicção, ela se torna uma certeza. Já não é mais uma crença. Eu acredito que exista alguma coisa além do oceano. Pode ser que exista, pode ser que não.
eu tenho certeza que existem coisas além do oceano. Aí eu tenho certeza. Então, para nós, a realidade do mundo espiritual não é mais um faz de conta, ou então não é uma ilusão, uma expectativa que nós criamos. É uma certeza, uma convicção. E podemos, então, viver em função da construção desse caminho que nos leva a esse destino que nós temos certeza absoluta que existe. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Expiação e reparação é o título aqui do nosso livro. E a expiação significa vivenciar essas dificuldades, e a reparação significa fazer o trabalho de reconstrução. E como lição fundamental, além da expiação e da reparação, ainda recebemos, a partir da boa luta, a partir da boa vivência, nós ainda lucramos com a experiência adquirida dessas situações. A Angelina colocou, né, a preparação para o retorno não faz parte da programação do espírito no vosso planeta. Quando todos refletirem, não haverá despertar no mundo espiritual tão dolorosas, né? Então, infelizmente é assim, né? Educação para a morte, como lembra lá, né, o Herculano Pires. E essa educação para a morte é isso, não é educação para morrer, é educação para tornar. A preparação, né, como lembra aqui nossos amigos, né, é a preparação de vivermos bem, tal vida, tal morte, né? Então vivermos bem para retornarmos bem. Porque para nós aqui hoje, a única realidade que nós temos é essa realidade palpável, perceptível pelos nossos sentidos. Então o que importa para mim hoje de uma vida verdadeira é essa vida quando eu acordo, quando eu trabalho, quando eu me relaciono e tudo mais. Mas e a vida espiritual? A vida espiritual é apenas uma crença. E é aí que nós temos então que trabalhar por essa modificação no nosso modo de pensar, para termos a convicção, porque aí nós passamos a viver essa realidade do mundo material, porque nós estamos encarnados. E aí nós vamos lembrar, né, daquela passagem que eu comentei com vocês lá no congresso do Espiritismo.net que nós tivemos no ano passado, quando um dos palestrantes falava assim, né, que nós temos que pensar e nos prepararmos para encontrar um mundo espiritual, né, no mundo espiritual aquela felicidade que nós desejamos. Aí um outro palestrante fez um outro comentário dizendo, mas é importante que nós não nos esqueçamos que nós estamos encarnados. E estarmos encarnados nos coloca num mundo em que nós temos também compromissos e responsabilidades. Então ninguém está encarnado pensando em voltar. Nós estamos encarnados para viver a nossa experiência aqui no nosso mundo. Só que nós podemos viver de forma diferente. Viver pensando que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Fazer com que cada ação, cada escolha, cada decisão que nós tomarmos, pensarmos sempre na repercussão interior que vai causar em nós. E não numa repercussão exterior. Porque aí sim nós vivemos como espíritos de fato. E não vivemos como um indivíduo que é parte do mundo material. Viver como espírito, nós vivemos duplamente nas duas dimensões. Vivemos agora e já começamos também a viver no mundo espiritual. E quando chegar esse retorno, chegaremos apenas dando continuidade àquilo que já foi vivido aqui. Para a grande maioria, como foi colocado para nós aqui, né, é o despertar doloroso. Por quê? Porque nós dividimos a nossa vida na vida material e na vida espiritual. No momento em que nós unificarmos tudo isso e vivermos como espíritos que somos, pronto, tudo se resolve. Porque todas as nossas escolhas e ações visarão sempre as conquistas do espírito. Irmãos, vivam o hoje melhor a cada dia para serem equilibrados na vossa sociedade e no mundo dos espíritos. Está aqui para nós. Ó. Então, unificarmos as duas dimensões numa única existência. Então, essa é a proposta que chega para nós. E a irmã Emerenciana trouxe então ali, né, o esporte do espírito, fortalecer a nossa musculatura moral, através de todo o trabalho dignificante e através da vivência da melhor forma possível. Obrigado pela